Quando grandes autores como Vygotsky validam esse papel da brincadeira, trazem para a gente essa informação sobre a importância da brincadeira, naturalmente, como professores, a gente passa a entender a brincadeira como um excelente recurso pedagógico, e realmente ela é. Agora, tem algumas questões que são muito importantes. A primeira questão é a seguinte: se eu estou no ambiente pedagógico e eu tenho um fim, um determinado objetivo, a brincadeira ela tem que servir como uma estratégia de ensino, ou seja, na minha organização de aula, eu não posso simplesmente propor o brincar pelo brincar, porque o brincar pelo brincar, a criança sim, ela faz espontaneamente, mas não necessariamente no ambiente pedagógico. Então, eu preciso entender que essa brincadeira, ela pode ser um excelente recurso para eu chegar em um determinado fim. Qual é esse meu fim? Qual é o objetivo dessa aula? Isso tem que estar muito claro para mim. Uma outra questão importante é a seguinte: não tem como dar errado uma aula que você propõe ao jogo simbólico. Então, uma aula, por exemplo, onde as crianças brinquem de super-herói, quem não quer ser um super-herói? Agora, em algum momento dessa aula, antes dessa aula terminar, a gente tem que estabelecer um código com a criança, onde a gente apresente para ela que a aula se encerrando resgatam a própria identidade. Se a criança pergunta para mim, você pode me passar o cavalo? E como que eu devo responder essa pergunta? Eu não preciso negar essa pergunta, anular essa pergunta, não, isso não é um cavalo. Mas eu posso me referir à criança da seguinte forma: você quer um espaguete para você brincar de cavalo? No momento que eu estou passando essa referência para a criança, eu estou passando para ela a referência do que é real. Principalmente a criança no momento do pensamento sincrético, onde o pensamento dela é muito mágico, onde ela fabula muito, é necessário que a nossa modelação, a nossa informação para ela seja o tempo inteiro acessada de tal forma que, olha, isso não é um cavalo, isso é um espaguete, porque senão ela acaba mesmo fazendo essas confusões. Na questão, por exemplo, dela interpretar personagens, é muito mais legal ser um super-herói com superpoderes do que ser uma criança com poderes limitados. Então, se em algum momento eu não passar esse código para ela de que, olha, acabou, agora você voltou a ser quem você era porque a brincadeira acabou, ela vai ficar no super-herói, ela vai, na verdade, entrar até numa crise de identidade, se isso for exacerbado, porque é muito mais interessante essa imaginação toda do que a realidade.